Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar de impulso e quantidade de movimento. São grandezas mecânicas que a gente estuda dentro desse curso com o intuito de estudar mais um dos princípios da conservação, dessa vez da conservação da quantidade de movimento. Mas primeiro vamos começar a destacar o que é impulso. O que é impulso? Uma pequena pancada. É a ação de uma força num curto intervalo de tempo. Isso é o que nós vamos chamar de impulso. Do impulso, a gente vai chegar à quantidade de movimento, também chamada de momento linear, certo? Então, vamos lá. Impulso de uma força constante. Aí tem umas imagens que vai remeter ao que nós acabamos de falar. Tem o pessoal jogando vôleibol, por exemplo. Essa pancada na bola. Perceba que a mão vai interagir com a bola num curto intervalo de tempo, provocando na bola um impulso, ou seja, a aplicação de uma força num certo intervalo de tempo. Então a gente pode dizer que impulso é o produto da força vezes o intervalo de tempo. E o impulso é uma grandeza vetorial. Isso implica dizer que tem módulo, direção e sentido. Geralmente, o impulso, não, geralmente não. O impulso e a força terão a mesma direção e o mesmo sentido, ok? A unidade de impulso é o seguinte, veja, se, se o impulso é igual à força vezes o intervalo de tempo, força é medida em que unidade? No sistema internacional, Newton. E o tempo, segundo. Então, Newton vezes segundo é a unidade de impulso. Eu quero que você fique atento para essa equação seguinte. Se por acaso dessa equação eu isolar o F, eu digo que F é igual a I sobre delta T. Olha que coisa interessante aqui. Se esse tempo for grande, essa força será pequena. Se essa força, se esse tempo for pequeno, essa força vai ser grande. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, uma situação prática. Imagine que você tem uma barra de ferro, 1 metro, por exemplo. Segura em uma das extremidades dela e bate firmemente na outra barra de ferro, na linha férrea, por exemplo. O que vai acontecer? O contato dessa barra de ferro com o ferro da linha do trem, por exemplo, é ferro com ferro. Esse tempo de contato vai ser pequeno. Ó. O que vai acontecer se o tempo for pequeno? A força vai ser grande. Por isso que você, quando bate, você sente aquele choque, a sua mão vibrar. Porque ele bate ferro com ferro, bate e volta. Ou seja, o tempo de contato é curto. Como o tempo de contato é curto, a força vai ser grande. Agora, com essa mesma barra, se você batesse num monte de areia, fofa, areia da praia, por exemplo, você não ia sofrer tamanho choque. Por quê? Do seu braço. Porque ao bater na areia, tocou na areia, ele vai afundar a areia até um certo limite para depois chegar naquele limite e voltar. Na medida que ele está aprofundando a areia, esse tempo de contato está aumentando. Se esse tempo de contato aumenta, implica dizer que a força está diminuindo. Ok? Compreendido? Vamos pegar um outro exemplo. Você pular de uma altura de 2 metros numa cama elástica, ao seus pés tocar a cama elástica, vai pressionar até o limite dela para depois jogar de volta. Veja que nesse momento o tempo de contato está crescendo, ou seja, é aumentando. Por isso a força que suas pernas, seu corpo vai sofrer é pequena, certo? O tempo de contato grande, força pequena. Mas se você pula de uma altura de 2 metros no asfalto, ou enfim, num piso, suas pernas sofrerão um impacto maior. Por quê? Porque pela rigidez o tempo de contato é curto, então a força sobre o seu corpo vai ser maior. Isso acontece, por exemplo, quando você pula de uma certa altura, o que você faz para diminuir a força e aumentar o tempo de contato? Quando você toca os pés no solo, você dobra o
joelho, ou seja, flexiona o joelho. Para fazer o quê? Para o tempo de contato aumentar. Ao aumentar esse tempo de contato, a força vai diminuir. Certo? E vem aí por diante várias aplicações. Por exemplo, as latarias dos automóveis, elas são frágeis com o intuito, não só econômico, o intuito é, em caso de choque batido, na hora que está batendo, está amassando, o tempo de contato está crescendo, para a força diminuir. Isso é o suficiente para evitar acidentes ou com vítimas fatais? Não necessariamente. Para evitar ou diminuir bastante, utiliza o quê? O airbag. O airbag, ele faz exatamente isso, ele infla. Quando acontece o impacto, ele infla para o seu corpo se jogar contra ele. Então, é tipo uma cama elástica, vai até um certo limite para ele jogar você de volta. Então, o tempo vai aumentando, consequentemente, a força vai diminuindo. Tá bom? O choque, perdão, os para-choques dos automóveis, em décadas passadas, por exemplo, só é você olhar o Fusca. O Fusca, o para-choque é todo ferro, aço, na verdade. Batida Fusca com Fusca, o tempo de contato é curto, então a força vai ser maior. Veja os para-choques dos automóveis hoje em dia. É no material de qualquer pancada ele se desmancha. A ideia de se desmanchar é justamente aumentar o tempo de contato e diminuir a força, tá bom? Então vamos ver uma aplicação disso. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida por airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista, é o momento linear ligado ao impulso do motorista, se dá em condição de, na letra A vai dizer, de menor força em maior período de tempo. Exato, o airbag faz o quê? Quando você se choca, ele vai aumentar o instante, ou seja, o intervalo de tempo, consequentemente vai diminuir a força. E exatamente isso, olha, ele se dá o quê? Com a menor força em um maior período de tempo. Pronto, em menor força, ó, menor força, maior período de tempo. Só é você olhar para a equação, ó, F igual a I sobre delta T. Maior força implica dizer que o delta T é pequeno, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, primeiro item é a resposta correta para a questão do item, do ITA, né? Aí a letra B, menor velocidade com mesma aceleração, menor energia numa distância menor, menor velocidade, maior desaceleração, enfim, não necessariamente essas coisas, tá bom? Agora vamos falar de impulso de uma força constante para a gente chegar à quantidade de movimento. Olha, nós sabemos, já está deduzido aqui, eu vou só passar e fazer a leitura com vocês, a segunda lei de Newton, que a força resultante é massa vezes aceleração. Mas a gente sabe que a aceleração é quem? A variação da velocidade no tempo, ou seja, a história da taxa de variação da velocidade, certo? Muito bem. Se eu substituir no lugar do A, ΔV sobre ΔT, chegamos a essa situação. Certinho? Olha, se eu trouxesse ΔT para o lado de cá, fica F vezes T. Mas perceba que esse F, R, vezes ΔT é igual a quem? Ao impulso que nós vimos anteriormente. Então, F vezes ΔT é igual a quem? Ao impulso. E esse produto M vezes ΔV, ele é quem? A variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento é o quê? A massa vezes a velocidade. E isso tem um efeito interessante. Olha só. Vamos imaginar, já vi situações dessa natureza assim, alguém com um objeto na mão, imaginar que tem um objeto, um saquinho de feijão, de 1 quilograma, e tivesse do alto de um prédio lá, vamos imaginar que tivesse a 30 metros de altura. Aí eu já vi situações de alguém, claro que tem uma situação muito mais violenta, não estou querendo colocar questões violentas, mas estou fazendo uma analogia muito mais com o pacote de feijão, que é muito mais danoso, e falar o seguinte: se acidentalmente deixasse cair esse pacote de 1 quilograma de feijão, lá de uma altura de 30 metros, um prédio, por exemplo, quando ele chegava ao solo, o que ia acontecer? Eu já vi narrativa do tipo, quando ele chegar embaixo, ele vai chegar com peso bem maior. E aí, gente, não estamos pensando fisicamente quando fala essas coisas. Por quê?
Porque o que é o peso? O peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Olha, essa aceleração da gravidade, pequenas alturas, não, praticamente ela é constante, essa variação, essa aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu tinha 1 quilograma, então 1 vezes 10, seja solto de 30 metros, seja solto de 30 centímetros, ou aqui no, seria o mesmo peso. O peso é a massa vezes a gravidade. Portanto, essa história de soltar um quilo de feijão de 30 metros e ele chegar no solo com um peso maior, isso não existe. Fisicamente não existe. Mas, professor, vai causar um impacto maior? Vai causar um impacto. Esse impacto é causado por quê? Pelo impulso. Por que ele vai causar esse impacto? Veja só, porque ele vai aumentar esse impulso. O que é esse impulso? Está aqui, ó. Esse impulso, ele pode ser igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, a massa vezes a velocidade. A massa do quilo de feijão será 1 quilo. Só que a velocidade vai mudando. Vai mudando o quê? De acordo com a queda livre, à medida que o corpo está caindo, quanto mais tempo passar, maior é a velocidade dele. Ele aumenta o quê? Ele aumenta a velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo, certo? Então, se for de 1 metro, então com 1 segundo terá o quê? O impulso será 1 vezes 10. Se for, ou melhor, de 1 metro não, se caiu em 1 segundo, já tá a velocidade já é 10 metros por segundo. O impulso vai ser o quê? 1 vezes 10. Se em 2 segundos já está o quê? 1 vezes 20. Em 3 segundos, 1 vezes 30. E assim por diante. Tá certo? Então, o que vai acontecer é um impacto maior, mas o peso não vai mudar, então fica atento para essas coisas. Então, vamos lá. Quando você tem um gráfico que relaciona força e tempo, se você tem um gráfico que relaciona força com o tempo, e você quer calcular o impulso, basta você calcular a área do gráfico. Força em função do tempo. Você calculou a área do gráfico, você está calculando o impulso. Certo? Por quê? Porque quando você calcula a área do gráfico, você está multiplicando F vezes T. F vezes T não é exatamente o impulso, que a gente já vem discutindo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu tirar essa aqui do meio. A figura 1 mostra um paraquedista aproximando-se do solo. Preste a... Epa, deixa eu voltar para cá. Perdão. Preste a tocá-lo. Ela pode aterrissar mantendo suas pernas rígidas e sofrer danos em seus ossos, como na figura 2. Figura 1, 2 e assim por diante. Ou dobrar seu joelho e rolar quando tocar o solo, amortecendo a queda, sem sofrer danos em sua aterrissagem, como mostra a figura 3. Está aqui. Aquilo que a gente falou agora há pouquinho. A razão pela qual é mais segura a aterrissagem feita de acordo com a figura 3 é que, antes de olhar as alternativas, qual é a razão que é mais seguro a aterrissagem dobrando o joelho? A razão é que, ao tocar o solo dobrando o joelho, o tempo de contato vai aumentar. Se o tempo de contato aumenta, a força vai diminuir. Essa é a razão. Então, as alternativas devem falar nesse aspecto. Tem que tomar cuidado com os distratores para não ficar naquela e ficar na dúvida. Epa, peraí, tá dizendo isso? Não está dizendo. Agora, a interpretação do texto em si. Vamos lá. Dobrando o joelho, a força recebida do solo pelo paraquedista é menor. Aí está ótimo. Devido ao abaixamento do seu centro de massa. Nada a ver, o centro de massa vai baixar, mas não é a razão. Não é a razão. É devido ao tempo de contato que aumentou. Ok? Então, a primeira parte está correta, é o distrator, ou seja, está desviando sua atenção. Você fica preso na primeira parte, você marcaria essa alternativa. Tá certo? Quando você lê com calma, você percebe que ela não está completa. A letra B, tocando o solo com as pernas rígidas, a quantidade de movimento do paraquedista varia de forma mais lenta. Gente, de perna rígida ele já falou que não dá problema, enfim, por razões já discutidas. Então, não vamos perder tempo com esse item. Seu impulso recebido pelo paraquedista quando toca o solo com as pernas rígidas é maior. O impulso é maior, aumentando a força que recebe do solo, o impulso recebido. Olha, é verdade, mas ele está querendo que você fale da 3.
A terceira, porque ele dobra a razão pelo qual a mais segura aterrissagem feita de acordo com a figura 3, ele não aterrissou na figura 3 com as pernas rígidas, ele aterrissou flexionando as pernas. Então, essa aqui está falando de uma situação até verdadeira, mas não é a parte 3, não é a figura 3, é a figura 2. E a letra D diz, quando dobra o joelho, o paraquedista recebe o impulso do solo num intervalo de tempo maior. Tá, ó, o intervalo de tempo aumentou. Isso? Do que se não dobrasse, diminuindo a força recebida. Olha que tá lindo essa aqui. Essa aqui tá bela. Certo? Exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Quando ele dobra o joelho, ele recebe um impulso do solo no intervalo de tempo maior, ou seja, ele vai flexionar o tempo, vai aumentando, tá certo? Do que se não diminuir isso. E, consequentemente, a força vai ser menor. Certo? E a letra E, dobrando o joelho, conserva energia, potencial gravitacional, nada a ver. Nada a ver, vai sair saiu bem da nossa discussão. E aí, mais um diz o seguinte, ó, o gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa, vamos anotar aqui, ó, a massa do carrinho é 40 quilogramas, inicialmente em repouso, ó, a velocidade do carrinho inicial é 0. A intensidade da força que produz a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso, ele quer saber a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25, ou seja, 25 segundos, em Newton é igual a, ele quer saber a força equivalente à situação que está aqui, certo? A uma força constante. Primeiro, o que eu tenho que descobrir daqui? Eu tenho que descobrir o impulso. Por quê? Porque ele quer saber a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso. O mesmo impulso. Então, que impulso é? Primeiro, eu vou descobrir que impulso tem aqui, para depois comparar com ele. Como é que eu calcularia o impulso? Vou calcular o impulso? O impulso, quando você tem um gráfico que relaciona a força com o tempo, o impulso é numericamente igual à área do gráfico. Então, eu vou calcular a área desse gráfico. Esse gráfico, que figura é essa aqui, gente? Isso aqui é um trapézio. Observe, tem dois lados paralelos. Tem esse lado aqui. Solta aí, meu filho, solta aí. Eita, perdi aqui, deixa eu me encontrar novamente aqui. O clique foi intenso demais. Este lado aqui, ó. Esse lado aqui é um pedaço maior e depois tem outro pedaço maior aqui, menor aqui. Então, a área de um trapézio, base maior mais base menor sobre 2 vezes altura. Quem é a base maior? 25. Quem é a base menor? Daqui para cá, ó. 10 para 20, 10. Sobre quem? Sobre 2. Vezes quem? Vezes a altura. Quem é a altura aí, gente? Opa, daqui para cá, 30. Isso aqui vai ser a área que é igual ao impulso. Vamos fazer essas contas aí, gente. Fazendo essas contas aí, vamos ter 35 vezes 15. 35 vezes 15. 35 vezes 15. Vamos fazer um canto aqui. Não fiz antes, então tem que fazer aqui. Ó, 25 mais 10, 35. Sobre 2, vezes 30. É a mesma coisa pegar esse 30 e dividir por 2 logo. Aí fica o quê? 35 vezes 15. 5 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 5, 12, 5. 525. 525 é o impulso, Newton segundo. Beleza, beleza. Agora vamos calcular a força, que ele está dizendo que é uma força que tivesse isso aí. Gente, impulso igual a força vezes intervalo de tempo. O impulso, 525. Força, quero saber.
Intervalo de tempo, 25. F vai ser 525 dividido para 25. Isso vai me dar quanto, gente? 21 newtons. Ok? Certo? Vamos para frente. Na verdade, a gente vai ficar na aula de hoje até a parte de impulso. Na aula seguinte, nós vamos detalhar a parte de quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Tchau, tchau.